direcionado a elas. Vamos esperar as criancinhas saírem. Tomai vossos assentos. A paz do Senhor para a amada igreja. Amém, Jesus. Que neste momento Deus possa nos agraciar, ter misericórdia de nós e que Ele possa, através do Espírito Santo, colocar em nós o desejo de ouvir a Sua palavra. E que a palavra do Senhor trazida hoje, nesta noite, neste lugar, para este povo, possa fazer a diferença para a nossa semana que vem, em nome de Jesus. Aleluia. Hoje estive em casa e confesso aos irmãos, pedi a Deus uma palavra para esta noite, e como de muitos dias, talvez eu não tenha feito como hoje, sentei, dependendo do Senhor para trazer a palavra, porque eu não tenho nada para oferecer, mas Ele tem tudo que nós precisamos. Peguei uma Bíblia, comecei a ler, peguei outra, e por um tempo gastei lendo a palavra de Deus. Irmãos, e para, assim, a glória de Deus é tão maravilhoso, que a palavra de Deus, mesmo você conhecendo, você já lendo, mas quando você tira um tempo para sentar, Deus te mostra as coisas tão maravilhosas, que talvez a gente passou por lá e não percebeu. E aí o Senhor trouxe ao meu coração uma palavra, e eu gostaria de compartilhar com os irmãos. E a palavra do Senhor sempre é palavra de ânimo, sempre é palavra de bênção, sempre é palavra de resgate, sempre é palavra de vitória para o seu povo. Então, eu estava ali e hoje eu gostaria de trazer uma palavra da parte do Senhor para você. E eu gostaria de dizer a você que está aqui à frente, como a você que está lá no fundo, como a você que está em cima ou lá embaixo. O Senhor alcança você aonde você estiver. Aleluia! Talvez os meus olhos não contemplam, não discernem qual é a sua necessidade hoje, porque eu sou humano, apesar de ser um ministro do Evangelho, um homem de Deus, alguém também que batalha como os irmãos pelo Evangelho. Muitas das vezes olhamos e enxergamos pelos nossos olhos, mas eu sirvo e você serve a um Deus que não vê com meus olhos, mas vê o coração, vê a alma, e hoje o Senhor te enxerga aonde você está. Aleluia! Estava aqui pensando, e de uma forma veio ao meu coração esse período de férias, onde as pessoas viajam, né? Quem pode viaja, fazer como um pastor que nós tínhamos aqui, os ricos viajam e nós ficamos orando para que tudo dê certo para eles lá. Aleluia, glória a Deus. E aí eu pensando nessa questão das viagens, e aí eu fui lendo a palavra de Deus e cheguei no livro dos Atos dos Apóstolos, aonde vai falar sobre as viagens de Paulo. E dentre as viagens de Paulo, eu estagnei ali no capítulo 20, é um capítulo extraordinário, a meu ver, é o capítulo mais emocionante de todo o Atos dos Apóstolos. É aonde Paulo, depois de um tempo em Éfeso, já na sua terceira viagem, ele retorna a Jerusalém e ele passa por uma cidade chamada Mileto, e ele faz uma reunião com os seus líderes, com os pastores de toda a região, para despedir de uma vez por toda daquele povo, porque ele sabia que nunca mais voltaria ali, porque a sua vida já estava ali por um triz, e ele sabia qual era o seu destino. Então,
Paulo escreve algo interessante, e eu gostaria que os irmãos ouvissem, vou ler apenas. Está escrito no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 20, no versículo 16, assim: porque já Paulo tinha determinado passar no dia de Pentecostes. Obrigado. Vou repetir. Porque Paulo tinha determinado passar ao largo de Éfeso, para não gastar tempo na Ásia. Apressava-se, pois, para estar, se lhe fosse possível, em Jerusalém no dia de Pentecostes. Amém. 22 diz assim: e agora eis que, ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me espera, senão o que o Espírito Santo me diz de cidade em cidade, e me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Mas de nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o meu ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça. Amém. Meus amados, capítulo 21, o subtítulo do capítulo 21 diz assim: Paulo indo para Jerusalém. Isso é o subtítulo, Paulo indo para Jerusalém. E ir para Jerusalém não significa, apesar da cidade maravilhosa, não significa que o traçado, que o trajeto vai ser algo fácil. Ir para Jerusalém não significa que muitas das vezes, nós traçamos um destino aqui, e às vezes compramos a passagem, pegamos o avião ou o carro e vamos tranquilo, de boa. Mas para Jerusalém, chegar em Jerusalém, existe alguns percalços, existe algumas barreiras para chegar em Jerusalém. Mas Paulo disse uma coisa interessante aqui: Paulo determinou chegar em Jerusalém. Uma coisa eu aprendo com Paulo, é que Paulo tinha o seu destino traçado. O meu alvo é Jerusalém. Isso ele traçou, isso ele colocou no seu coração, e era isso que ele ia fazer. Ele tinha um objetivo, ele tinha um lugar traçado, o seu destino era Jerusalém. E Paulo, como os irmãos bem sabem, Paulo era um homem realmente notório, realmente que fazia diferença. E olha quem este homem era. E aí a importância, meu amado, do evangelho. O evangelho genuíno é um evangelho que transforma pessoas. O evangelho genuíno é um evangelho que muda circunstâncias. Um evangelho genuíno pode ser às vezes doloroso, pode ser amargo, mas o resultado sempre é positivo. Aleluia, glória a Deus. Então Paulo, antes chamado Saulo, houve um encontro de Saulo com Jesus. E Saulo até então era perseguidor da igreja. Pensa num homem que perseguia a igreja com unhas e dentes.
era alguém que odiava a igreja. A palavra de Deus diz lá no livro dos Atos, é que os cristãos na época da grande perseguição, quando Jesus parte, os cristãos, houve a diáspora, os cristãos saíram todos. A palavra de Deus diz, para os irmãos entender melhor, que quando Jesus morre, logo após acontece o primeiro martírio, que é de Estevão, aonde Saulo estava ali presente. Diz a palavra de Deus que quando Estevão foi morto, todos, lá está escrita a palavra, todos fugiram da cidade, só ficando os apóstolos. Todos fugiram da cidade, porque quando Jesus parte, o Império Romano achou que agora o líder deles morreu, é hora de exterminar esse povo. É hora de dar um basta, é hora de erradicar esse povo, é hora de matar, é hora de derramar o sangue deles. E no livro dos pais da igreja diz que o sangue daquele povo era como semente plantada no mundo. Quanto mais matava cristão, mais brotava cristão. Quanto mais perseguia cristão, mais surgia cristão valente, dependente de Deus e avançando para a frente. O que eu quero trazer aqui hoje é que o destino da igreja está traçado pelo Senhor Jesus, e a viagem sua é para Jerusalém celestial. A viagem da igreja não tem um outro destino a não ser a cidade celestial, aleluia. O importante aqui, irmãos, e eu estava ouvindo um cantor secular em uma entrevista dele, e me chamou muita atenção, talvez alguns de vocês já ouviram. Ele é bem sucedido, e do nicho aí de sertanejo, e alguém fez uma entrevista com ele, e eu achei interessante demais o que ele disse. Perguntou para ele se a carreira dele, tudo que ele faz, que está indo muito bem, mas se porventura der algo errado, qual era o plano B? E ele diz: eu não tenho plano B, vai dar certo, eu não tenho plano B. Ele disse na entrevista: o meu plano foi traçado, eu só tenho um plano, eu não tenho outro plano. O plano meu é o plano A vai dar certo, vai acontecer, as coisas vão fluir. O que eu quero te dizer, meu amado, é que para a igreja não existe um plano B, existe o plano A traçado pelo Senhor Jesus Cristo, e vai dar certo, aleluia. O plano é a igreja chegar aonde deve chegar, é no céu de glória, aleluia. O povo cristão tem que saber que não existe um segundo plano para a igreja. Há no livro A Arte da Guerra, uma história que fala de Napoleão Bonaparte. A Arte da Guerra foi escrito 4 séculos antes de Jesus. É um livro de estratégia de guerra. E uma coisa interessante, Napoleão ensinava para os seus soldados. Os soldados de Napoleão eram preparados para a batalha. Aquele homem, quem estuda a história de Napoleão Bonaparte sabe que era um comandante vencedor, que era um soldado valente. E uma coisa aconteceu uma vez com os soldados dele, porque ele tinha uma tática. Quando os soldados iam para uma batalha e tinha que atravessar um rio, depois que os soldados todos atravessavam, ele mandava destruir as pontes. Por quê? Porque não há chance para retornar. Nós não aprendemos a recuar. Você já sabe que vai ter que batalhar com todas as forças, porque não tem ponte para voltar, não tem plano B, só existe um plano A para vocês, é vencer ou vencer. E nós como igreja, somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Não existe plano B para a igreja. E diz a história, que um dia, numa batalha ferrenha com os soldados de Napoleão, e eles começaram a perder,
e eles começaram a ser mortos, e muitos soldados morriam, e alguém diz: volta, vamos retroceder, e diz que eles choravam, e diz que eles olhavam para ele como se não entendesse. Nós não aprendemos o que é recuar, nós não sabemos o que é voltar, nós vamos continuar. Meu amado, meu irmão, eu sei, você sabe, estou pregando o evangelho, mas temos uma vida aqui na terra natural, aonde cada um tem as suas batalhas. Você sabe hoje qual é a batalha que você está enfrentando, mas a ordem do Senhor para você nessa noite é que você não recue, é que você enfrente, porque Ele vai te dar força para você vencer em nome de Jesus. O povo de Deus é um povo vencedor, é um povo que batalha guerras, tanto espirituais como guerras seculares. Irmãos, eu vivo na igreja desde a minha meninice, 55 anos tenho hoje. A igreja sempre foi igreja, lugar de batalha. A igreja é lugar de batalha, a igreja é lugar também de vitórias em nome de Jesus, porque o mesmo que alistou para a batalha, é o general que está na frente para nos dar a vitória. E Paulo, uma coisa eu acho interessante, que Paulo diz aqui, olha, vou para Jerusalém. E ele diz no primeiro versículo algo que talvez muitos não perceberam, mas eu vou repetir. Paulo colocou no seu coração passar de largo a Éfeso. Ele ia para Jerusalém, mas ele disse: eu não vou passar perto de Éfeso, para não gastar o meu tempo. Paulo tinha uma cidade que ele queria chegar. E uma coisa importante aqui, quando ele diz, eu não passo em Éfeso para não gastar o meu tempo lá, porque o que eu tinha de fazer já fiz, já está pronto. É que muitas das vezes, e a cidade de Éfeso, para você que conhece, você sabe como era a cidade, para os que não conhecem, vou dizer alguma coisa sobre ela. A cidade de Éfeso era uma cidade portuária, era uma cidade comercial, era uma rota comercial. Era uma cidade onde existia uma deusa, que era a deusa Diana ou Diana, onde a sua estátua era tão grande, tão imponente, que os marinheiros, aquele pessoal que chegava perto, ao longe enxergava. E aquela estátua lá, o povo cultuava ela como a deusa da cidade. E aquela estátua era a fonte de renda daquela cidade, que fazia girar a fonte de renda daquela cidade. Mas Paulo diz, eu não vou passar por lá. Eu quero abrir um parênteses aqui. Meu amado, meu irmão, não sei da sua vida, não sei por onde você anda, não sei qual cidade você frequenta, mas eu quero trazer um recado de você, como ministro do Evangelho, e não vou falar de cidades materiais, vou conjecturar aqui. Talvez muitas pessoas dentro da igreja, muitos homens e mulheres de Deus, têm passado e têm parado por cidades atraentes, cidades que têm algo que nos faz parar, que nos faz admirar, que nos faz gastar o nosso tempo naquela cidade. Entenda essa cidade que eu estou dizendo, não estou falando de cidades seculares, terrenas, estou falando de pensamentos, de ocasiões, tem lugares que às vezes nós paramos e gastamos o nosso tempo, sendo que o nosso destino é Jerusalém. Eu não sei se tem alguém aqui que não está focado em Jerusalém, que não está a caminho de Jerusalém, talvez que já está à beira do caminho, talvez que já achou um desvio para outro lugar, já saiu da rota de Jerusalém. Eu quero te dizer, meu amado, que uma coisa é certa. Jesus disse um dia para o teu povo: fica em Jerusalém,
fica em Jerusalém. E uma das promessas de Deus para o povo de Jerusalém, que saiu um dia por causa da diáspora, da perseguição: vocês vão voltar para Jerusalém. Jerusalém é o seu lugar. Eu quero te dizer que talvez nós estamos de corpo presente na casa de Deus, mas estamos fora de Jerusalém. Um conselho do Senhor diz: fica em Jerusalém. E os que estão fora, Jesus dá um conselho: vem para Jerusalém, porque aqui é o lugar aonde o Espírito Santo de Deus habita, transforma e muda a vida. Aleluia. A palavra Jerusalém para nós cristãos, crentes, é muito importante. Ela tem uma conotação de céu, de salvação, de eternidade. E às vezes nós, nas nossas caminhadas, nas nossas viagens, nós temos encostado em lugar que tem nos atraído, nós temos estado em circunstâncias que nos têm atraído. Mas o lugar da igreja do Senhor Jesus, que é eu e você, é Jerusalém, meu amado. É Jerusalém. Eu te falo, eu falo a você com certeza, como Paulo prega: o lugar do cristão não é aqui. Aqui no mundo é o contrário. Para nós aqui é só uma viagem, porque o nosso destino é Jerusalém, é o céu. Aleluia. Irmão, nós estamos de passagem por aqui, porque uma frase é dita e é verdade: o melhor da viagem é quando chegamos em casa, quando nos voltamos para casa. Nós estamos viajando como cristãos, porque a palavra de Deus diz que nós não somos daqui. O melhor dia da nossa vida, a melhor viagem que nós faremos, é quando voltar para a nossa casa celestial. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, e aí, Paulo sai daquela cidade rumo a Jerusalém. E aconteceu algo importante e marcante nessa viagem. A palavra de Deus diz que Paulo chega a essa cidade, Mileto, convoca todos os diáconos, presbíteros, pastores daquela região, para ali fazer o levantamento da sua história naquele lugar, e dali despedir do povo, porque iria para Jerusalém, e a partir daí, a viagem dele já não seria mais uma viagem missionária, mas seria uma viagem para um martírio. Apesar dele pregar, mas ele iria para Roma, para ali os seus últimos dias ser consumado. Então Paulo, a palavra de Deus diz que Paulo, passando por aquela cidade, tinha cidade que Paulo chegava, ia pregar, pregava, Deus abençoava, mas daqui a pouco o povo incitava e o povo expulsava Paulo daquela cidade. A palavra de Deus vai dizer que Paulo foi apedrejado várias vezes. E quando Paulo chega nessa cidade, eu acho interessante que ali ele ficou por alguns dias, e na espera desses dias, na cidade de Mileto, de repente chegou naquele lugar um profeta, chamado Ágabo. Imagina aquela reunião que Paulo estava presidindo com os amigos, com os pastores, e de repente chega o profeta, pega o cinto de Paulo, tira o cinto dele, se amarra todo com o cinto de Paulo e profetiza, como a gente entende, né? Assim diz o Senhor, dizendo: ao dono deste cinto, o que espera em Jerusalém não é nada bom. O que espera para o dono desse cinto é prisões e açoites. Falando com Paulo. Mas Paulo tinha um destino traçado, Paulo sabia onde queria chegar, tinha objetivo, tinha alvo. Paulo diz: não me importa o que vai me acontecer, porque eu estou preparado para ser morto pelo Evangelho de Cristo. Veja bem, eu estou preparado, eu sei o destino, eu sei onde eu quero chegar. As outras coisas são detalhes, o que importa é a minha chegada no meu destino final. O que eu aprendo e eu quero trazer para os irmãos. Irmãos amados, nós estamos vivendo uma época aonde precisamos de crentes maduros, como Paulo diz um dia:
Eu sei viver na abundância, eu sei viver na escassez, na riqueza, na pobreza. Eu aprendi, eu estou maduro, eu estou consciente de que é isso mesmo. A igreja precisa de amadurecer, e hoje os que sobreviverão são crentes maduros, que sabem que o que está acontecendo faz parte do processo para a caminhada para chegar em Jerusalém. A igreja precisa ser uma igreja que sabe viver o evangelho também da angústia, um evangelho também que vivemos hoje, aonde há escassez, aonde há guerra. Precisamos de saber viver nesses tempos de hoje. Só chegarão lá na frente, creia você ou não, meu amado, crentes que estão amadurecidos, crentes que estão convencidos de que a vida e a passagem daqui para Jerusalém, há um processo que muitas das vezes não é tão simples, é doloroso, mas eu não vou negar o Senhor, porque eu sei que o meu Redentor vive, aleluia. Não é época de ficar choramingando pelo caminho, não é época, escute o que eu vou dizer, amado, de ficar esperando a mão estendida de alguém para você avançar. Meu amado, se você está só, mas uma ordem do Senhor é a ordem que Deus deu para Moisés: diga ao povo que marche, não olha para trás, não tem ponte lá atrás para você voltar, não, avança em nome de Jesus. Amados, tem coisas que são visíveis aos nossos olhos, que estão patente e escancarada aos nossos olhos. Eu estava olhando, para você entender o quão próximo está a vinda do Senhor, e o quanto nós precisamos de pedir ao Senhor graça e misericórdia, porque isso é só pela graça. Andar para Jerusalém é só pela graça. Sem mim nada podereis fazer, disse Jesus. E eu acho que essa palavra nunca foi tão forte hoje. Sem Jesus não poderemos ir a lugar nenhum. Principalmente na área espiritual, se Jesus não estiver, se a presença dele não for conosco, conforme Moisés diz, não dá para avançar, nós vamos parar, vamos morrer aqui no deserto, porque só a presença de Jesus consegue te levar para o alvo, para Jerusalém. Às vezes nós estamos no Brasil, às vezes não, nós estamos no Brasil, e talvez a nossa visão, não de todos, mas de muitas pessoas, ela é convergida para o nosso mundo, para a nossa cidade, para o nosso país. Meus amados, está acontecendo tanta coisa neste mundo, coisas reais. Eu vou dizer para vocês coisas dessa semana. Tem um site, vocês depois podem até olhar, dando uma volta pelo mundo. Essa semana aconteceu na Europa, Espanha, Portugal, França, Suécia, toda a Europa, um calor tão tremendo, um calor, meu irmão, é coisa de fim dos tempos, é real. Essa semana aconteceu, está acontecendo ainda. Só para vocês terem ideia, o calor chegou aí na Europa, na Espanha, na França, em Portugal, na Itália também, naquela região ali. O calor chegou lá a 40 graus, passou de 40 graus. Só que nós estamos falando de países nórdicos, países que têm uma temperatura baixa, países que o sol aparece poucos meses no ano. 40 graus para eles lá é como se fosse uma fornalha de fogo. As crianças indo aos chafariz, procurando um lugar para se refrescar, pessoas morrendo, fogo, pegando fogo na cidade, em várias cidades acabando.
Aconteceu um fato agora e a igreja precisa saber, porque a igreja precisa de informação, para saber como é que você vai saber se o fim dos tempos está acabando, se você não tem informação lá de fora. Foi morto agora um grande homem, um grande nome do Japão, uma pessoa que fez a diferença na vida toda e foi assassinado em praça pública, e isso causou um rebuliço no mercado, na política, e o mundo está em polvorosa. Mas o que eu quero te falar com isso? Não, irmão Daniel, nós já estamos vivendo muita coisa, e de repente você vem falar isso. Não, meu amado, evangelho é isso aí, evangelho é verdade, tem que ver, tem que acreditar, tem que bater de frente com o que é real. O que acontece hoje, talvez, eu não sei como você tem visto lá fora, eu acompanho um canal, Euronews, eu assisto todos os dias, porque só fala da Europa. E depois que começou a guerra da Ucrânia, desde o primeiro dia eu assisto todos os dias, e aí só fala da Europa, então por isso eu estou dizendo para vocês. Mas deixa eu falar para vocês, o Brasil hoje, parece que não, mas o Brasil vive na contramão da história mundial. O Brasil hoje, meus amados, é um país que sinceramente não dá nem para compreender. Devido à guerra da Ucrânia, o mercado, a bolsa de valores, as mercadorias estão subindo, porque está faltando mantimento na Europa inteira, faltando gás natural, está faltando água, está faltando tudo que você pensar. A Rússia, ela está o caos, o petróleo subindo lá astronomicamente. Enquanto isso, o Brasil é o maior celeiro de grãos, um dos maiores do mundo. O Brasil lá fora, querendo ou não, as coisas estão se afundando, a gasolina começou a baixar, as coisas, aqui você vai no supermercado, está lotado. Quarta-feira, para as irmãs aí que conhecem as promoções das quarta-feiras no supermercado, lá de hortifruti, você chega lá, tem tomate a R$2, tem coisas a 90 centavos, os montes, lá fora há uma escassez, lá fora as coisas estão feias. Dê graças a Deus por você estar aqui, ainda estamos vivendo dias que ainda são dias bons. Você tem motivo, eu tenho motivo para agradecer a Deus, porque ainda somos alcançados pela mão do Todo-Poderoso, e nós do Brasil ainda temos a oportunidade de pregar livremente, ainda temos a oportunidade de comprar, de vender, ainda temos a oportunidade de cultuar a Deus, como num dia desse, livremente. E finalizando, meus amados, o que eu quero te dizer da parte de Deus, e eu sei, não é que foi me revelado, é que tem coisas, a palavra de Deus diz que muitas coisas nós conhecemos e outras nós profetizamos. Tem coisas que a gente conhece, a gente vê e daí você profetiza. Mas eu quero dizer para você nesta noite, eu sei que muitos de nós que aqui estamos preocupados com o dia de segunda-feira. O que vai ser segunda-feira? Como vou pagar aquela conta segunda-feira? O que é que eu preciso para segunda-feira? Essa semana que vem, nós estamos na casa de Deus com a cabecinha lá na semana que vem. Eu quero ser boca de Deus para você nessa noite, falando apenas a palavra, profetizando, não falando em língua estranha, nem de olhos fechados, não, eu quero falar em português, de olho aberto, olhando para você, porque a profecia verdadeira está aqui, e ela diz: não perturbe o teu coração. Deus está dizendo que Ele vai prover a necessidade que você tem. Deus está dizendo que aquele que crer nele, alguém vai chegar aí para estender a mão a você. Deus vai te abençoar. Deus está dizendo, ouça, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. O Senhor vai te surpreender nesta semana. O Senhor vai te surpreender. E não deveria, porque nós não deveríamos ser surpresos por Deus, porque a gente sabe que Ele faz muito mais do que pedimos ou do que pensamos.
O Senhor vai te alcançar essa semana. O Senhor vai alcançar a tua casa. O Senhor vai alcançar a tua família, o teu trabalho, o teu ministério. A tua casa será uma bênção em nome de Jesus. Nós temos um alvo. E fechando aqui, o quanto Jesus, o hino diz que Jesus, Ele nos ama, não é verdade? A Bíblia diz, em algum lugar, se não estou enganado, no livro de Pedro, alguns têm Deus por tardio. Alguém diz que Jesus está atrasado. Alguém diz que Jesus está demorando. Meu amado, Jeremias escreve, Deus dizendo: eu sei os planos que tenho para vocês. Jesus diz: é eu quem sei os planos que tenho para vocês. Deixa eu te falar uma coisa espiritual aqui, concernente a Jerusalém. O trem para Jerusalém vem apitando aí. Sabe por que Jesus não voltou até hoje? Sabe por que Jesus não voltou até hoje? É porque o maquinista Jesus Cristo olha na lista, ainda falta alguém entrar, e Ele está dando um tempo, uma pausa, para te esperar, para esperar a sua casa, para esperar o seu filho, para entrar neste trem, porque a hora é chegada, a hora é esta que Jesus vai bradar. Jesus te espera, Jesus te espera. Agora eu gostaria de dizer para alguém que está ouvindo, que porventura estiver talvez olhando em cidades vizinhas, coisas que não interessam, o seu lugar é em Jerusalém. Jesus está te esperando, Jesus está te esperando. Ele está dando uma pausa nesse trem para o céu, porque Ele te ama e Ele te espera em nome de Jesus. Que Deus possa nos dar força, nos dar graça e nos abrir a visão para entender o seu propósito. E o propósito do Senhor para a sua igreja é o encontro nos ares para a Nova Jerusalém. Que Deus abençoe essa amada igreja em nome de Jesus. Que Deus abençoe aqueles que não vieram para a casa do Senhor, que estão viajando, que estão talvez até doentes, mas que a mão do Senhor alcance aonde eles estiverem. Uma salva de palmas ao nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele é digno de toda a honra, de toda a glória. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Obrigado, Senhor.